Alguns nomes e detalhes nesta história foram alterados para preservar o anonimato e a confidencialidade. Nem todas as fotografias são da cena real. Essa história começou em uma típica manhã de outono, quando 3 gerações de mulheres da mesma família saíram de férias e nunca mais voltaram para casa. O desaparecimento delas se tornou um dos maiores mistérios da Califórnia. As mulheres desapareceram nas densas florestas, deixando para trás apenas uma vara quebrada e uma mochila de caminhada vazia. Por mais de uma década, a polícia procurou os fantasmas, até que, em uma noite fria, uma garota apareceu em uma estrada vazia, cujos raios-x fizeram médicos experientes estremecerem. Ela trouxe consigo uma solução que era mais assustadora do que qualquer teoria criminal. A densa floresta do Sequoia National Park guarda muitos segredos, mas nenhum deles assusta tanto os guardas florestais locais quanto os acontecimentos do outono de 2006. Imagine o seguinte: 3 gerações de mulheres da mesma família saem para um fim de semana na natureza. Elas estão bem preparadas, testemunhas as veem, câmeras registram o carro. E então, elas cruzam a linha invisível entre a rota segura e a natureza selvagem, para nunca mais voltar. Nem um único corpo, apenas uma trilha quebrada, um pedaço de pau quebrado e o silêncio sinistro da floresta. Esta é a história de como um fim de semana perfeito se transformou no caso mais misterioso da história da polícia da Califórnia. Tudo começou no dia 14 de outubro de 2006. Lillian Cooper, de 63 anos, sua filha Carol MacDonald, de 43 anos, e sua neta Anna MacDonald, de 20 anos, saíram de casa para passar um tempo longe da cidade. Seu destino era o Sequoia National Park. De acordo com os registros da polícia do condado de Tulare, por volta das 9 horas da manhã, o Ford SUV azul escuro de Carol parou em um posto de gasolina na cidade de Three Rivers. As câmeras de CCTV capturaram o momento com precisão documental. A filmagem em preto e branco mostra as mulheres não entrando na loja. Carol saiu de trás do volante para verificar a pressão dos pneus. Lillian estendeu um mapa de papel da área sobre o capô quente, estudando cuidadosamente a rota à frente. Anna estava sentada no banco do passageiro. Durante o interrogatório, o funcionário do posto de gasolina testemunhou que as mulheres pareciam calmas e trocaram algumas palavras com ele sobre o clima. A temperatura naquela manhã estava em torno de 65 graus Fahrenheit. Às 9 horas e 15 minutos, o SUV subiu a estrada sinuosa até o parque. O ponto final da rota era um estacionamento perto da trilha de caminhada Crescent Meadow. O registro de visitantes continha uma entrada na caligrafia de Carol, às 10 horas e 40 minutos da manhã. Elas indicaram que estavam planejando uma caminhada de um dia e que estariam de volta ao carro às 6 horas da tarde daquele dia. De acordo com o plano, as mulheres deveriam caminhar cerca de 4 milhas em trilhas marcadas, mas elas nunca voltaram para o SUV. O Ford permaneceu no estacionamento, sozinho e trancado. Quando as excursionistas não entraram em contato na noite de 14 de outubro ou na manhã de 15 de outubro, Mark MacDonald, marido de Carol e pai de Anna, deu o alarme. Às 8 horas da manhã de 15 de outubro, ele ligou para o número de emergência 911. A central da polícia registrou a ligação e 2 horas depois, carros de patrulha chegaram ao estacionamento. A ausência de qualquer sinal de retorno dos turistas forçou as autoridades a lançar imediatamente uma operação de busca em larga escala. No dia 16 de outubro, mais de 70 guardas florestais experientes, voluntários e unidades policiais vasculharam o território do parque. 3 helicópteros com termovisores voaram para examinar a floresta de cima. As equipes vasculharam cada quilômetro quadrado ao redor de Crescent Meadow, mas os primeiros 4 dias foram infrutíferos. Parecia que os 3 homens haviam simplesmente desaparecido no ar da montanha. As temperaturas caíram para 40 graus Fahrenheit à noite, reduzindo suas chances de sobrevivência. O ponto de virada ocorreu no 5º dia de busca, em 19 de outubro. Um grupo de treinadores de cães com 4 cães desviou-se da rota. Os animais inesperadamente pegaram uma trilha que os levou para o noroeste. A trilha passava por arbustos densos e encostas íngremes, até terminar abruptamente na Blackwood Quarry, uma área rochosa abandonada e perigosa. Foi lá
entre as pedras afiadas, que os guardas florestais fizeram uma descoberta horrível. A mochila de caminhada de Ana estava caída entre duas grandes pedras. Seu tecido havia sido rasgado com força, as alças haviam sido arrancadas e seu conteúdo estava espalhado pelo chão. A 6 metros de distância, os investigadores encontraram o bastão de trekking de Lillian. O tubo de alumínio estava dobrado ao meio. No cabo do bastão e nas pedras próximas, os cientistas forenses encontraram vestígios microscópicos de sangue, bem como arranhões profundos no chão, o que indicava claramente uma luta física intensa. Uma nova varredura na área, em um raio de 16 quilômetros dos penhascos, não forneceu nenhuma pista. Os cães perderam o rastro na pedra dura. Nem uma única peça de roupa, nem um único corpo fora dessa zona estreita. O caso foi oficialmente classificado como não solucionado. 3 gerações de mulheres da mesma família haviam desaparecido, deixando os investigadores frente a frente com um silêncio assustador. A pergunta sobre quem poderia ter levado as 3 pessoas sem deixar rastros pairava no ar, dissolvendo-se nas densas brumas da sequoia, e ninguém poderia imaginar que a resposta seria mais aterrorizante do que qualquer teoria criminal. Exatamente 10 anos se passaram desde que os investigadores fecharam os arquivos do caso não solucionado. No dia 17 de novembro de 2016, às 2h14 da manhã, um motorista de caminhão pesado chamado Thomas Harrison estava dirigindo pela rodovia 198 perto da cidade de Visalia. O clima era típico do final do outono, com uma neblina espessa e fria que reduzia a visibilidade a 15 metros, e uma chuva leve que tornava o asfalto velho escorregadio. De acordo com o testemunho de Harrison no relatório da polícia, ele estava viajando a 45 milhas por hora, quando os faróis de sua caminhonete subitamente capturaram uma silhueta humana na escuridão. A mulher estava atravessando a linha divisória, completamente alheia à luz brilhante e à buzina ensurdecedora do caminhão de várias toneladas. O motorista pisou fundo nos freios, com os pneus rangendo no pavimento molhado. O caminhão parou a apenas alguns metros de distância. De acordo com Harrison, a mulher parecia um fantasma. Ela estava extremamente emaciada, descalça, coberta por uma espessa camada de lama seca e cicatrizes profundas e antigas. Suas roupas tinham se transformado em trapos. Ela olhava para o motorista com um olhar vazio, sem emitir nenhum som. Às 2h17 da manhã, Harrison ligou para o número de emergência 911. A gravação de áudio da chamada registrou a respiração irregular do motorista e suas palavras de que havia um homem na estrada que parecia quase morto. O despachante registrou a chamada no quilômetro 245 da rodovia e, em 8 minutos, a primeira equipe de patrulha e a ambulância chegaram ao local. A mulher estava em um estado de choque profundo. Sua temperatura corporal era de 94 graus Fahrenheit, indicando hipotermia grave. Seu peso mal chegava a 85 quilos. A paciente foi levada às pressas para a unidade de tratamento intensivo do Centro Médico em Visalia. Os policiais que acompanhavam a ambulância iniciaram o procedimento de identificação já na unidade de terapia intensiva. Eles tiraram suas impressões digitais e as enviaram para o banco de dados. A resposta do sistema, que chegou ao terminal às 3h40 da manhã, deixou o detetive de plantão atordoado. As impressões digitais eram definitivamente de Anna MacDonald. A mulher tinha agora 30 anos de idade e era a única sobrevivente de uma família que havia desaparecido sem deixar rastros 10 anos antes. Uma verdadeira luta se desenrolou no hospital. O médico-chefe de trauma de plantão decidiu solicitar um exame completo do hardware. Para descartar a presença de sangramento interno oculto perigoso e fraturas ósseas recentes, o paciente foi transferido para a sala de radiologia às 4h15 da manhã. A equipe médica trabalhou em um silêncio tenso e assustador, quebrado apenas pelo zumbido mecânico do tomógrafo. Quando os primeiros raios-x começaram a ser carregados gradualmente nos grandes monitores, o silêncio na sala tornou-se fisicamente tangível. Os médicos experientes e os 2 policiais presentes ficaram horrorizados com o que viram. As telas mostravam uma imagem que se assemelhava à anatomia da tortura. Não era apenas o número horrível de ferimentos. O radiologista-chefe contou mais de 30 fraturas antigas e mal fundidas.
As costelas, a clavícula, as falanges e os ossos de ambos os antebraços estavam quebrados em momentos diferentes. As fraturas por compressão e em forma de parafuso eram evidências claras de anos de abuso físico sistemático. A vítima não recebeu nenhum atendimento médico profissional. Os ossos se fundiram por conta própria, deformando o corpo e causando dor constante. Mas o verdadeiro horror criminoso estava escondido nos objetos estranhos, que eram claramente visíveis nas fotografias. Logo abaixo da pele fina da clavícula direita de Ana, havia um objeto de metal maciço. Era uma placa retangular, incrivelmente grosseira, aparafusada diretamente ao osso vivo com 4 parafusos cirúrgicos grossos. As bordas da placa já estavam parcialmente cobertas de tecido ósseo, indicando a longevidade desse procedimento bárbaro, realizado em condições insalubres desconhecidas. Os números e o nome gravados estavam claramente visíveis no metal, mesmo através da carne na fotografia. M. Jones. Parecia uma marca de propriedade, fixada para sempre dentro de um corpo humano. Os exames do pescoço revelaram outra anomalia muito mais perigosa. Nas profundezas do tecido muscular, bem perto da artéria carótida principal, havia um pequeno objeto cilíndrico. O radiologista rapidamente o identificou como um microchip veterinário padrão com rastreamento de geolocalização, comumente usado para localizar animais selvagens ou cães de grande porte. O dispositivo estava firmemente enrolado em um fio de cobre fino, provavelmente para melhorar o sinal da antena ou para evitar que ele migrasse para baixo da pele. Qualquer tentativa da vítima de cortar esse chip por conta própria resultaria inevitavelmente em uma ruptura da artéria e morte instantânea por perda maciça de sangue. O criminoso transformou seu próprio corpo em um mecanismo de controle confiável. Entretanto, a última descoberta finalmente interrompeu a linha de raciocínio dos investigadores da polícia. Um antigo pino de titânio brilhava intensamente no osso de seu antebraço esquerdo. Ao contrário da placa artesanal na clavícula e do chip veterinário implantado, esse implante médico havia sido instalado de forma perfeitamente profissional e há muito tempo, aparentemente na primeira infância, quando os ossos da menina estavam apenas começando a se formar. O metal cirúrgico tinha um número de série médico claro, que é usado por hospitais para identificar materiais. Os detetives perceberam imediatamente que, se verificassem esse número no Banco de Dados Nacional de Saúde, poderiam rastrear todo o histórico médico da paciente muito antes de seu desaparecimento. O agente de plantão enviou imediatamente uma solicitação urgente, esperando receber uma confirmação de rotina da antiga lesão infantil de Anna MacDonald. O computador começou a processar os dados, preparando-se para desvendar o segredo do antigo pino de titânio, enquanto ninguém na sala sequer suspeitava que a resposta na tela transformaria esse caso de sequestro em algo muito mais sombrio. Caros telespectadores, antes de mergulharmos nos detalhes mais obscuros desse caso macabro, tenho um pedido extremamente importante para vocês. Por favor, inscreva-se no canal, curta este vídeo e deixe um comentário. São suas atividades e comentários que ajudam os algoritmos da plataforma do YouTube a promover esse conteúdo de forma eficaz. Graças às suas ações, muito mais pessoas poderão ver nossas investigações documentais e o canal poderá criar novos vídeos de alta qualidade. Seu apoio realmente significa muito para nós. Agora vamos voltar para a unidade de terapia intensiva em Visalia, onde a história de uma família perfeita da Califórnia está prestes a ser destruída. Após a terrível descoberta, agentes especiais do Federal Bureau of Investigation se juntaram imediatamente ao caso. A ala do hospital foi imediatamente transformada em uma instalação de alta segurança. Sob a estrita supervisão das autoridades federais, uma equipe de cirurgiões experientes realizou uma operação de joalheria de várias horas. Os médicos agiram com extrema cautela. Removeram o dispositivo de rastreamento caseiro do pescoço, quase atingindo a artéria carótida, e removeram a placa de metal mutilada da clavícula do paciente. Todas as evidências apreendidas foram imediatamente colocadas em recipientes esterilizados. Mas o elemento-chave que iria desvendar esse nó criminoso era um detalhe completamente diferente. A verdadeira pista era um número de série médico em um antigo pino de titânio implantado no osso do antebraço esquerdo da garota.
Um agente especial do Departamento de Identificação inseriu o longo código numérico de 13 dígitos no Banco de Dados Médico Nacional. O sistema de computador processou a solicitação por vários e longos minutos, analisando terabytes de registros antigos. Quando o resultado finalmente apareceu na tela do monitor, os investigadores no escritório se recusaram a acreditar em seus olhos. A resposta do sistema eletrônico contradizia completamente tudo o que a polícia sabia sobre a única vítima sobrevivente de uma década atrás. De acordo com os arquivos oficiais do Ministério da Saúde, esse pino de titânio específico nunca havia sido colocado em uma pessoa chamada Anna MacDonald. Os registros médicos declaravam com severidade e sem emoção um fato seco. A operação para instalar esse implante foi realizada com sucesso em 1987. A paciente era uma menina de apenas 1 ano de idade. Seu nome verdadeiro, oficialmente documentado, era Amy Jones. Seu local de residência não era uma casa aconchegante na calorosa Califórnia, mas o orfanato St. Jude, localizado bem ao norte, no Oregon. Os agentes imediatamente consultaram os antigos arquivos em papel dos serviços sociais. Página após página, revelaram a chocante verdade, que a menina sequestrada nunca soubera em toda a sua vida. Carol MacDonald não era sua mãe biológica. Fatos legais cuidadosamente ocultos foram revelados. Quando a pequena Amy tinha 2 anos de idade, Carol organizou uma adoção completamente secreta. Ela tirou a criança de um orfanato do Oregon, mudou legalmente seu nome para Anna e se mudou centenas de quilômetros para o sul, para a Califórnia, para apagar o passado para sempre. Lillian Cooper tornou-se a principal cúmplice dessa conspiração em grande escala, mantendo a impecável lenda da consanguinidade por anos. Durante décadas, a família perfeita foi construída sobre a base de uma grande mentira. Fotos em álbuns de família, aniversários, caminhadas juntos, tudo isso era apenas uma ilusão habilidosa, criada para que Anna nunca soubesse sobre a garota abandonada chamada Amy. Essa informação surpreendente mudou completamente o vetor da investigação. A placa de metal gravada no raio-x não parecia mais um simples capricho de um sádico ou a fantasia de um louco. Era uma terrível marca de sangue. O criminoso não havia apenas segurado e torturado sua vítima por todos esses anos. Ele destruiu metodicamente a falsa identidade de Anna. Ao fixar uma placa diretamente em seus ossos com parafusos cirúrgicos, ele cravou seu nome original verdadeiro em seu corpo. Alguém conhecia muito bem esse segredo. Alguém sabia sobre o remoto orfanato do Oregon, sobre a adoção secreta e sobre quem realmente era essa garota emaciada. Esse predador desconhecido havia transformado uma caminhada nas sequoias em um massacre brutal há 10 anos, matando as mulheres que escondiam o segredo e levando Amy com ele para a escuridão. Mas no ar frio do quarto do hospital, pairava a pergunta mais assustadora. Quem era esse homem misterioso que se sentia tão no direito de controlar o destino de outra criança a ponto de restaurar a identidade dela de forma tão sangrenta e macabra? Quando o banco de dados médico revelou o nome verdadeiro da menina, a equipe de investigação do Federal Bureau of Investigation imediatamente voltou sua atenção para os antigos arquivos do estado do Oregon. Os documentos, que haviam sido armazenados por décadas em caixas de papelão empoeiradas sob sigilo absoluto, continham detalhes horríveis de um processo civil sobre a privação dos direitos dos pais que remontava a 1986. A figura principal desses materiais era o pai biológico de Amy, um homem chamado Richard Jones. O retrato psicológico traçado por especialistas em perfis criminais com base nesses registros judiciais antigos mostrava a imagem de um predador absolutamente implacável. Nos anos 80, Jones era um membro ativo de grupos radicais antigovernamentais, escondidos nas densas florestas do noroeste do país. Ele rejeitava categoricamente todas as leis da sociedade, reconhecendo apenas suas próprias crenças fanáticas. Os registros do tribunal estavam repletos de testemunhos de assistentes sociais sobre a crueldade sistemática e desumana de Richard com sua esposa, que mais tarde desapareceu sem deixar vestígios em circunstâncias pouco claras, e com sua filha pequena.
O tribunal o declarou extremamente perigoso para a sociedade e o privou permanentemente de seus direitos parentais, após o que a criança de 1 ano de idade foi transferida para o orfanato St. Jude's. Mas o sistema judiciário estadual fatalmente subestimou a obsessão maníaca do homem. Para Richard Jones, sua filha nunca foi apenas uma criança ou uma pessoa viva. De acordo com uma análise detalhada de seus registros diários posteriores, que os agentes federais encontrariam mais tarde, ele via Amy apenas como algo inseparável dele, uma propriedade que a máquina estatal havia descaradamente roubado de suas mãos. Depois de cumprir várias sentenças curtas de prisão por posse ilegal de armas de fogo, ele dedicou cada minuto de sua vida a um único objetivo: a busca. Por quase 20 anos, ele percorreu o país, permanecendo despercebido nas sombras. Em uma época em que os bancos de dados digitais estavam apenas começando a tomar forma, ele usava espantalhos, pequenos funcionários corruptos e detetives particulares de reputação duvidosa, pagando-os com dinheiro sujo. Ele pesquisou metodicamente em centenas de registros de arquivos, procurando qualquer pista sobre o destino da menina do orfanato do Oregon. E, finalmente, na primavera de 2006, sua persistência obsessiva valeu a pena. Uma cadeia de rastros de papel habilmente ocultos o levou à Califórnia, até a porta da casa perfeita de Carol McDonald e Lillian Cooper. Ele havia descoberto tudo: seus nomes, suas rotinas diárias, seus hábitos. Mas o mais importante é que ele viu Anna, de 20 anos, com seus próprios olhos, e percebeu que sua presa legítima agora pertencia a outras pessoas. Jones não tinha planos de ir ao tribunal, e certamente não iria exigir um resgate pelo sequestro. Em sua realidade distorcida e psicopática, Carol e Lillian eram ladras traiçoeiras que mereciam apenas uma sentença de morte brutal. E Anna era uma traidora que ousava chamar outra mulher de mãe. Armado com esse motivo mórbido, o predador de sangue começou a preparar sua armadilha perfeita. Com base nos novos dados, os especialistas forenses conseguiram reconstruir os eventos daquela fatídica manhã de 14 de outubro de 2006, minuto a minuto. Richard sabia com antecedência que as mulheres estavam planejando uma caminhada no Sequoia National Park. Como caçador experiente e sobrevivente na natureza, ele chegou ao local alguns dias antes delas. Ele estudou cuidadosamente a rota e escolheu o local perfeito para uma emboscada: o remoto setor rochoso da Blackwood Quarry. Os altos muros de pedra garantiam o abafamento de qualquer grito de socorro, e a topografia difícil impossibilitava que caminhantes casuais ou guardas florestais se aproximassem rapidamente. Quando Lillian, Carol e Anna saíram da trilha principal de Crescent Meadow, elas não tinham ideia de que um assassino implacável estava observando cada movimento delas por meio de uma mira telescópica. O ataque do predador foi rápido como um raio, friamente planejado e absolutamente brutal. De acordo com especialistas em reconstrução de crimes, Jones agiu com uma precisão militar assustadora. Ele deixou Lillian, de 63 anos, e Carol, de 43 anos, sem chance de fuga ou resgate. Uma vara de trekking de alumínio quebrada, que os cães policiais haviam encontrado entre as rochas 10 anos antes, foi uma testemunha muda da tentativa desesperada, mas sem esperança, das mulheres de protegerem seus filhos. Richard matou as duas na trilha, removendo habilmente todas as evidências diretas e escondendo os corpos em segurança, onde nem os cães de busca, nem os helicópteros de resgate poderiam encontrá-los. A mochila de turista rasgada de Anna mostrava claramente que ela havia tentado fugir do monstro, mas o predador facilmente alcançou sua assustada cativa de 20 anos. Ele a imobilizou e a arrastou para as profundezas da floresta. Sua missão estava completa. Ele havia eliminado aqueles que acreditava terem roubado sua vida para sempre, e, finalmente, havia levado Amy consigo para puni-la severamente por seus anos de existência feliz na ilusão, e forçá-la a voltar para sua família assustadora. No entanto, os detetives se depararam com o mistério mais importante e terrível desse caso em andamento. Para onde exatamente ele levou sua vítima após o massacre no cânion remoto? Onde estava aquele lugar invisível e amaldiçoado onde a jovem passou os 10 anos seguintes de sua vida, transformando-se em uma sombra quebrada que foi acidentalmente encontrada em uma rodovia noturna?
Passaram-se semanas de terapia exaustiva em uma enfermaria trancada no Visalia Medical Center. Anna MacDonald, cujo corpo e mente haviam sido mutilados por uma década de tortura desumana, continuou a permanecer em um silêncio ensurdecedor. Os psiquiatras notaram um trauma profundo que bloqueava sua capacidade de se comunicar verbalmente. Entretanto, no 45º dia de sua permanência na clínica, ocorreu a primeira descoberta. Um agente do Federal Bureau of Investigation, que estava de plantão ao lado de sua cama 24 horas por dia, entregou-lhe um caderno e um lápis. Com a mão trêmula, ela escreveu as primeiras palavras. Essas anotações fragmentadas e irregulares, feitas nas páginas amareladas de um caderno de hospital, finalmente deram aos investigadores uma resposta à pergunta sobre onde exatamente estava o inferno que a consumiu por 10 longos anos. De acordo com suas anotações, analisadas e comparadas com mapas topográficos de arquivo, o local de aprisionamento era o Pinecrest Mountain Retreat. Tratava-se de um complexo madeireiro antigo e há muito abandonado, escondido nas profundezas das acidentadas montanhas de Sierra Nevada. A instalação estava localizada a uma altitude de mais de 6.000 pés acima do nível do mar, com apenas uma estrada de terra esburacada que não era adequada para veículos convencionais. Os investigadores financeiros descobriram rapidamente que Richard Jones havia comprado a propriedade no final dos anos 90 usando uma complexa rede de empresas de fachada e nomes falsos. Oficialmente, essa terra era considerada inutilizável devido à ameaça de deslizamentos de terra, por isso os guardas florestais a evitavam e, nas imagens de satélite, os prédios antigos pareciam ruínas comuns. Entretanto, sob a serraria abandonada, havia um verdadeiro bunker. Anna descreveu o local como um porão de concreto com cerca de 400 metros quadrados. Richard o havia equipado com uma visão assustadora. As paredes eram cobertas por uma espessa camada de isolamento acústico industrial e chapas de aço. O ar entrava por um tubo de ventilação disfarçado e a pesada porta de metal era trancada com 3 fechaduras eletrônicas. Nessa cripta artificial, onde a luz do sol nunca penetrava, Richard Jones iniciou seu experimento metódico e brutal para destruir a identidade de Anna MacDonald. Com base nas anotações da garota, os psicólogos forenses compilaram uma cronologia de seu colapso psicológico. A violência física era apenas uma ferramenta, enquanto o objetivo principal do sequestrador era reformatar completamente sua mente. Richard não apenas a manteve em uma gaiola. Ele exigiu que ela acreditasse em sua realidade doentia sem questionar. No primeiro ano de seu isolamento, quando Anna ainda tentava resistir e chorava por Carol e Lillian, ele levou uma pasta pesada de documentos para o porão. Eram papéis originais e amarelados do orfanato St. Jude's, em Oregon. Dia após dia, hora após hora, ele a fez ler esses documentos em voz alta. Ele lhe mostrou a certidão de nascimento com o nome Amy Jones. Mostrou-lhe as assinaturas de Carol nos certificados secretos de adoção. Richard distorceu habilmente os fatos, convencendo a garota isolada e quebrada de que sua suposta mãe era, na verdade, uma astuta sequestradora. Ele convenceu sua prisioneira de que Carol a havia deliberadamente privado de sua família verdadeira e que ele, seu próprio pai, havia realizado um ato heróico de resgate. Em sua versão distorcida da realidade, o massacre na floresta de Sequoia não foi um crime, mas um ato de justiça suprema e a proteção de seu próprio sangue. Quando as palavras deixaram de ter a força necessária, Richard recorreu às evidências físicas de seu poder absoluto. Depois de estudar cuidadosamente os registros, os investigadores finalmente entenderam a natureza macabra dos objetos encontrados nas radiografias. O dispositivo de rastreamento veterinário implantado na região cervical e a placa de metal aparafusada diretamente à clavícula viva com parafusos cirúrgicos não eram apenas um meio de controle. Era um ato físico e sangrento de apagamento permanente da identidade. O nome Amy Jones estava gravado no metal, e cada movimento do corpo, cada respiração causava dor, lembrando a garota quem ela realmente era. Richard havia literalmente pregado sua nova realidade em seus próprios ossos, fazendo-a esquecer o nome Anna MacDonald para sempre. Ele criou um mundo perfeito e hermético, onde ele era a única fonte de alimento, luz e verdade. Os investigadores, ao lerem essas anotações, perceberam que as chances de manter sua sanidade nessas condições
eram zero. O psicopata tinha certeza absoluta de que havia subjugado completamente sua vítima, que a vontade dela havia sido esmagada para sempre pelas paredes maciças de concreto da antiga serraria, e que a verdadeira Ana havia morrido no mesmo dia em que a placa foi parafusada nela. Mas ele fatalmente negligenciou um pequeno detalhe no comportamento de sua cativa submissa. Esse único detalhe, quase imperceptível, que mais tarde transformaria essa prisão na montanha em uma armadilha mortal para o próprio predador. 10 anos, 365 dias, multiplicados por 10 ciclos longos e intermináveis. Para a maioria das pessoas, essa é uma era inteira cheia de eventos brilhantes, mudanças dramáticas, novos encontros e longas jornadas. Para a garota trancada no subsolo das remotas montanhas de Sierra Nevada, esse tempo se transformou em um pesadelo contínuo e prolongado, sempre privada da luz do sol e da menor esperança. Os investigadores que mais tarde estudaram passo a passo as anotações de Ana no quarto do hospital ficaram horrorizados com o quão metódico e frio era seu captor. O porão da antiga serraria não era apenas uma prisão física com grossas paredes à prova de som. Ele se transformou em um laboratório cruel para o cultivo de uma vítima ideal e absolutamente submissa, onde apenas uma lei indiscutível estava em vigor: a vontade ilimitada de Richard Jones. Nessa cripta subterrânea havia regras rígidas e paranoicas, cuja violação era sempre punida com crueldade desumana. A principal e mais importante lei do complexo Pinecrest Mountain Retreat era a proibição absoluta de qualquer menção ao passado. De acordo com os registros da prisioneira, Richard exigia categoricamente que ela respondesse exclusivamente ao nome M. Qualquer tentativa de chamar a si mesma de Ana causava explosões instantâneas de raiva incontrolável de seu algoz. Era ainda mais perigoso mencionar as mulheres que a haviam criado e que a amavam de verdade. Os nomes Carol ou Lillian agiam sobre a maníaca como um catalisador para uma agressão absoluta e cega. Quando, nos primeiros anos de sua prisão, a garota, incapaz de suportar a forte pressão psicológica, chamava pela mãe enquanto dormia ou caía em um choro histérico de desespero, a punição vinha imediatamente. Foram esses episódios aterrorizantes que revelaram o quadro horrível que os médicos experientes viram nas radiografias da unidade de terapia intensiva muitos anos depois. Richard a espancava metodicamente com objetos pesados e contundentes. Uma enorme lanterna de metal, ferramentas de construção, pedaços de madeira de pallets velhos. Ele quebrou suas costelas quando ela se recusou a chamá-lo de pai. Ele quebrou suas falanges quando ela tentou instintivamente cobrir o rosto de seus golpes. Como ninguém prestou nenhum atendimento médico profissional à prisioneira, os ossos quebrados se fundiram de forma torta e incorreta. Cada movimento na cela apertada era acompanhado de uma dor infernal e insuportável. O corpo da garota se transformou em um mapa vivo e pulsante de tortura, onde cada cicatriz antiga e cada osso deformado era um lembrete do que acontece em caso de desobediência. Richard Jones tinha certeza absoluta de sua vitória completa. Ele sinceramente se considerava um manipulador insuperável e acreditava que finalmente havia quebrado a mente de seu próprio filho. E externamente, tudo parecia exatamente como ele queria. Depois de vários anos de sofrimento físico insuportável e dor incessante, a menina parou de resistir abertamente. Ela começou a demonstrar perfeitamente todos os sinais clássicos da Síndrome de Estocolmo grave. Em suas anotações de testemunho, ela lembrou como se forçou a olhá-lo nos olhos com uma expressão de profunda gratidão canina. Ela o agradecia fervorosamente pela comida e pela água que ele lhe trazia, por mais escassas que fossem. Ela o chamava humildemente de pai e ouvia seus monólogos malucos por longas horas em silêncio, sobre como o mundo exterior era cruel e o quanto ele havia arriscado a própria vida para resgatá-la das garras de sua falsa família. Ela aprendeu a imitar o amor sem limites por seu único salvador, e essa atuação brilhante, nascida do puro instinto de sobrevivência, tornou-se seu escudo mais importante. O psicopata finalmente relaxou. Ele começou a perceber a submissão silenciosa dela como triunfo absoluto de sua missão de 10 anos. Ele acreditava firmemente que a rebelde Anna MacDonald estava morta para sempre,
e que à sua frente, no chão frio, estava a perfeitamente educada Amy Jones, que jamais trairia ou tentaria escapar, porque ela simplesmente não conseguia imaginar sua existência fora desse bunker seguro. No entanto, Jones fatalmente subestimou a força de vontade daquela cujo sangue corria em suas veias, mas cujo espírito indomável foi nutrido pelas mulheres fortes que ele matou a sangue frio na floresta de Sequoia. Por trás da fachada de uma criatura submissa e quebrada, havia uma mente incrivelmente afiada e analítica, que não parava de trabalhar um minuto sequer. Na verdade, Anna nunca se esqueceu de seu nome verdadeiro e de suas mães verdadeiras. Cada olhar gentil e submisso dela era um cálculo frio e matemático. Enquanto Richard lhe pregava sobre a lealdade à família, ela o estudava cuidadosamente. Ela transformou seu isolamento total em uma oficina para se preparar para sua única chance de liberdade. Na escuridão total, ou sob a luz fraca de uma única lâmpada velha, ela começou a registrar os mínimos detalhes do ambiente ao seu redor. Ela aprendeu a agenda diária de Richard até o último segundo. Sabia exatamente quanto tempo ele levava para descer as pesadas escadas, como seu andar mudava de acordo com seu humor e que sons vinham de cima quando ele verificava o perímetro externo do complexo madeireiro. Mas o objeto mais importante de sua atenção era a enorme porta de aço. Ela aprendeu a distinguir os sons das 3 potentes fechaduras eletrônicas. Contou os segundos entre seus cliques e sabia exatamente os intervalos em que o sistema de segurança era reiniciado quando a energia era trocada da rede elétrica para os geradores a diesel de reserva. Ela também notou que o metal antigo em um dos suportes perto da enorme bateria de ferro fundido, a qual ela às vezes era acorrentada com uma corrente pesada, estava começando a enferrujar devido à umidade constante no porão. Por 10 longos anos, ela vinha reunindo essas informações críticas pouco a pouco, escondendo habilmente sua mente afiada por trás de uma máscara de obediência absoluta e submissão estúpida ao predador. Ela havia se tornado a prisioneira perfeita, esperando pacientemente durante anos pelo único erro de seu diretor excessivamente confiante. Ela sabia muito bem que Richard era apenas humano e que as pessoas são propensas a cometer erros. Até mesmo o sistema prisional mais perfeito, mais cedo ou mais tarde, tem uma falha sistêmica. Anna congelou em antecipação ao dia em que a rotina ou circunstâncias externas imprevistas fariam com que seu captor baixasse a guarda pelo menos por um breve momento. E enquanto ela mais uma vez baixava os olhos submissamente para o homem que havia destruído sua vida, no alto do céu, acima dos picos das montanhas de Sierra Nevada, nuvens pesadas de tempestade já estavam se formando rapidamente, carregando consigo uma força destrutiva que poderia mudar as regras desse jogo cruel para sempre. Em meados de novembro de 2016, a natureza subitamente ficou do lado da vítima. De acordo com os arquivos meteorológicos oficiais do estado da Califórnia, um dos furacões mais destrutivos da última década atingiu a cadeia de montanhas de Sierra Nevada naquela semana. Ventos gelados fortíssimos, com rajadas de até 80 milhas por hora em alguns lugares, arrancaram árvores centenárias e derrubaram linhas de energia elétrica externas em toda a região. Esse elemento descontrolado e destrutivo desferiu um golpe crítico e fatal no sistema de segurança perfeito do Pinecrest Mountain Retreat. A principal fonte de energia foi perdida instantaneamente, e os antigos geradores a diesel de reserva, que o sequestrador não havia preparado adequadamente para o inverno, falharam rapidamente após várias horas de operação contínua. Sem eletricidade estável, o porão de concreto profundo começou a esfriar rapidamente, e o mais importante, o sistema de ventilação forçada foi completamente desligado e as travas eletrônicas das portas trancadas. De acordo com as próprias palavras de Anna, que os investigadores decifraram posteriormente, com base em suas inúmeras anotações, Richard estava terrivelmente irritado e visivelmente nervoso, perdendo seu controle habitual. Ao perceber que, sem geradores funcionando, eles simplesmente sufocariam no bunker hermético ou morreriam congelados, ele tomou uma decisão que se tornou seu maior erro. O criminoso amarrou a garota com uma grossa corrente de aço a uma enorme bateria de ferro fundido,
trancou os pesados parafusos mecânicos e dirigiu seu SUV em meio à perigosa tempestade por uma estrada de terra desbotada para conseguir urgentemente as peças de reposição necessárias na cidade. Assim que o rugido distante do potente motor finalmente desapareceu no vento uivante, Ana percebeu que aquele era o único momento para o qual ela estava se preparando há anos. Ela imediatamente tirou sua máscara habitual de prisioneira submissa e quebrada. De debaixo do colchão velho e sujo, ela tirou sua única e preciosa ferramenta de salvação, um pequeno pedaço de cano de metal da estrutura da cama velha. Durante meses, enquanto Richard dormia ou verificava a área no andar de cima, ela afiou incansável e pacientemente uma extremidade do cano contra o piso de concreto duro, transformando o metal enferrujado comum em uma alavanca improvisada perfeita. Ana concentrou toda a sua intensa atenção no mesmo elo da corrente de aço que havia notado há muito tempo durante a limpeza. A ferrugem que vinha corroendo silenciosamente o metal ao longo dos anos, devido à umidade constante na sala subterrânea, havia feito seu trabalho destrutivo. Inserindo a extremidade pontiaguda do cano no ponto mais fraco, ela começou a desparafusar metodicamente o elo, ignorando completamente a dor terrível e ardente nos ossos de sua mão indevidamente fundidos. Depois de mais de 1 hora de luta exaustiva e desesperada, o metal grosso finalmente cedeu. O elo se rompeu com um som surdo. A garota foi libertada de seus grilhões de ferro. Como os sistemas de controle eletrônico haviam sido completamente desenergizados pela tempestade, ela conseguiu abrir com cuidado a enorme porta do porão e, pela primeira vez em 10 anos, deu um passo incerto em direção ao mundo exterior. O ar da verdadeira liberdade a recebeu com um frio glacial e o rugido furioso da tempestade. A temperatura estava caindo rapidamente para 30 graus Fahrenheit. Ana estava bem ciente do dispositivo de rastreamento veterinário que havia sido implantado de forma grosseira e dolorosa em seu pescoço. Mas sua mente afiada e analítica lhe dizia que em uma frente de tempestade extremamente densa, entre os altos penhascos e as densas florestas da Sierra Nevada, nenhum sinal de satélite seria capaz de penetrar nas barreiras naturais. Ela tinha uma pequena vantagem: antes que o predador voltasse, ligasse os geradores e visse com seus próprios olhos a corrente vazia no chão frio. A luta mais difícil e brutal pela sobrevivência física começou. Vestida com trapos finos, completamente descalça, criticamente exausta por anos de desnutrição crônica e tortura sem fim, Ana partiu para a escuridão do deserto. De acordo com uma reconstrução posterior de sua rota por especialistas em busca, ela caminhou quilômetro após quilômetro pela selva impenetrável e perigosa, guiada apenas por seu instinto animal de sobrevivência. Quando as últimas forças a abandonaram, ela se arrastou para baixo das raízes maciças de enormes árvores caídas, para esperar as mais fortes rajadas de vento gelado e se esconder com segurança dos predadores noturnos das montanhas. A garota comeu apenas alguns punhados de neve suja e mastigou a casca dura de pinheiro por um longo tempo para aliviar a dor insuportável e lancinante em seu estômago vazio. Por 3 longos dias, ela vinha caminhando pelo inferno frio da floresta, deixando suas próprias pegadas sangrentas nas pedras afiadas. Sua resistência estava beirando a impossibilidade fisiológica absoluta. Quando a tempestade impiedosa finalmente começou a diminuir gradualmente e a espessa neblina da manhã se dissipou um pouco, uma luz fraca surgiu de repente entre os troncos negros das árvores. Não eram as estrelas nem o sol. Era a luz brilhante dos faróis dos carros. Com um último e sobre-humano esforço de vontade, ela se arrastou para fora da escuridão da floresta e para o asfalto molhado da rodovia 198. Seu resgate parecia um verdadeiro milagre, uma grande vitória de um espírito indomável sobre o mal absoluto. Mas, ao mesmo tempo, a dezenas de quilômetros de distância, uma luz brilhante de um gerador recém-reparado piscou repentinamente em um porão de concreto, e um Richard Jones frenético olhava maniacamente para a tela do computador, observando um pequeno ponto vermelho piscar lentamente no mapa digital. No dia 21 de novembro de 2016, às 5h30 da manhã,
O silêncio montanhoso do maciço de Sierra Nevada foi quebrado pelo rugido de helicópteros de transporte pesado. Uma força-tarefa especial do Federal Bureau of Investigation havia lançado um ataque ao complexo madeireiro Pinecrest Mountain Retreat. A operação foi planejada com o mais alto nível de perigo em mente. De acordo com relatórios táticos, o ataque envolveu mais de 40 soldados divididos em 3 esquadrões. Os atiradores de elite assumiram posições em cumes rochosos, controlando cada metro quadrado do perímetro. A tempestade que havia permitido a fuga dos prisioneiros finalmente diminuiu, dando lugar a um amanhecer claro e gelado. A temperatura do ar girava em torno de 25 graus Celsius. Os agentes se movimentaram o mais silenciosamente possível, abrindo caminho entre árvores e galhos caídos até o prédio principal do complexo. Às 5h45, o líder da equipe deu a ordem de assalto. A enorme porta da frente do prédio principal foi destruída por uma explosão direcionada. As forças especiais entraram correndo, jogando granadas de atordoamento no prédio. Richard Jones foi pego de surpresa, mas não iria desistir. Um dos soldados testemunhou mais tarde que o criminoso estava sentado em uma mesa de madeira no centro da sala. A tela de um laptop iluminava seu rosto. O psicopata estava olhando maniacamente para um mapa digital, onde um sinal de um dispositivo de rastreamento veterinário estava piscando lenta, mas constantemente. Ele estava tão concentrado em tentar calcular as coordenadas de sua vítima na estrada que ignorou completamente os helicópteros que se aproximavam. Quando viu os agentes armados, Jones imediatamente pegou um rifle automático que estava por perto. Ele conseguiu desengatar a trava de segurança e levantar o cano, mas nunca disparou um tiro. Às 5h47 da manhã, um franco-atirador federal, a 200 metros de distância da janela, disparou um único tiro incrivelmente preciso. A bala perfurou a vidraça dupla e atingiu o alvo. Richard Jones caiu no chão, segurando sua arma. Seus anos de terror terminaram em um piscar de olhos. Depois que o atirador foi eliminado, o território do complexo se transformou em uma gigantesca cena de crime. Dezenas de especialistas forenses e coveiros ocultos começaram a trabalhar. Passo a passo, eles examinaram cada centímetro do porão onde a vítima estava presa, coletando milhares de provas. Mas a tarefa mais importante era encontrar aqueles que deram início a essa terrível história há 10 anos. No terceiro dia de busca contínua, um operador de GPR detectou uma anomalia estrutural suspeita sob um pavimento de concreto espesso em um antigo galpão de manutenção localizado a 50 metros do prédio principal. Os investigadores imediatamente trouxeram equipamentos de construção pesada. De acordo com o relatório de exumação, os cientistas forenses encontraram 2 corpos esqueléticos a 6 pés abaixo de uma camada contínua de concreto e terra compactada. Os testes genéticos confirmaram oficialmente as piores suposições. Esses eram os restos mortais de Lillian Cooper, de 63 anos, e Carol MacDonald, de 43 anos. O predador não as abandonou na floresta de Sequoia. Ele transportou os corpos para seu bunker secreto para esconder as evidências dos assassinatos para sempre sob uma camada de cimento cinza. No final de dezembro de 2016, a cidade de Visalia foi envolvida por uma profunda tristeza. Uma cerimônia de despedida solene e muito tranquila foi realizada no cemitério local da cidade. Lillian e Carol foram enterradas com as devidas honras, reunindo centenas de pessoas atenciosas que se lembravam da família. Uma jovem mulher estava perto dos 2 túmulos frescos. Seu rosto estava pálido e sua figura parecia incrivelmente frágil em seu casaco de lã preto. Ela já havia sido submetida a 3 intervenções cirúrgicas complexas. Os médicos removeram com sucesso o chip de seu pescoço e retiraram com cuidado a placa de metal mutilada de sua clavícula direita, limpando o osso de parafusos sujos. Seu corpo estava livre do metal estranho, e sua mente estava gradualmente se libertando da realidade imposta. A investigação confirmou que ela era geneticamente Amy Jones, a filha biológica do assassino, mas o sangue não determinou seu destino. Ao se recusar a aceitar a identidade que o predador lhe impusera à força, a mulher tomou a única decisão certa para si mesma. Em 2017, ela apresentou oficialmente documentos ao tribunal,
exigindo que o nome Anna MacDonald fosse legalmente atribuído a ela para sempre. Foi um ato de justiça suprema. Ela decidiu manter viva até o fim de seus dias a memória de duas mulheres fortes que lhe proporcionaram uma infância verdadeira e deram suas próprias vidas em um desfiladeiro escuro, tentando desesperadamente protegê-la do mal absoluto.